Hoje vamos estar abordando o tema excesso ou desvio da execução penal. O Gabriel vai estar dando início ao assunto. No decorrer, vamos fazer algumas observações e comentários a respeito do tema. Bom dia. O que é o excesso ou desvio da execução penal? O excesso ou desvio da execução penal é quando ocorre, ele transita em desconformidade com o processo. O processo diz X e acaba na hora de ser cumprido, na hora do penado, né, da gente cumprir a sentença, é imposta Y para ele. Às vezes por um erro no sistema, às vezes por erro dentro da carceragem mesmo, né, dos presídios, ou até mesmo da aplicação. E aí nós temos alguns princípios, que seria o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele vem lá da Constituição Federal e também do artigo 1º do Código Penal, né, que é considerado executada sem a lei anterior prática de sentença abusiva. Ou seja, não tem como se praticar um crime se não houve uma lei anterior prevenindo sobre aquele crime. Então, não existia crime, se não existia lei, não existe crime. Então, existe o crime, é cometido o delito, a lei foi gerada, e aí, a partir do momento que a lei foi gerada, sancionada e publicada, pode ser considerada crime. Antes disso, não. Porque a lei ela só retroage a benefício do réu, né? Não existe lei, não existe o crime. Nós temos também o princípio da intranscendência da pena, que também consta no artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que a pena ela é de autoinfração. Então, o que acontece? Não adianta eu não posso cometer um crime e a Débora pagar por esse crime. Eu cometi o crime, eu pago o crime. A individualização do julgamento, né? E do cumprimento da própria pena. E agora, a Débora vai falar um pouco sobre a lei, né? E aí nós vamos continuar também no nosso debate. Sim, bom, a lei ela tem como objetivo e finalidade a ressocialização, né? Efetivar a sentença criminal é o principal objetivo, né? Crucialmente, ali proporcionar condições para uma harmônica integração social do condenado e do internado, né? A lei ela aplica-se aos condenados internados, bem como os presos provisórios também, no que for cabível ali, né? Os direitos e os deveres. A lei ela assegura o condenado e ao internado todos os direitos que não foram atingidos pela sentença ou pela própria lei, sem qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Em contrapartida, o condenado ele deve submeter-se a normas de execução, mantendo um comportamento disciplinado, executando o trabalho e, se possível, indenizando a vítima em questão e ao Estado também com as despesas da manutenção. E eu vou dar sequência à assistência do Estado, vou estar levantando alguns tópicos, um deles é o material fornecido, né, que seria a alimentação, vestuário, instalações higiênicas, né, que mantém ali os princípios dos direitos humanos, né, que a pessoa tem ali de condições mínimas, básicas. Qualquer pessoa. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre a saúde, né, o sistema prisional. Ele tem a caráter os exames preventivos, os curativos, médico, farmacêutico e assistência odontológica, né? Mulheres grávidas e recém-nascidos têm acompanhamento médico assegurado também. A remissão permite que o condenado em regime fechado ou semiaberto diminua o tempo de execução da pena por meio do trabalho ou do estudo. A contagem é feita em razão de um dia para cada 3 dias de trabalho, um dia de pena para cada 3 dias trabalhados. O mesmo ocorre para a questão dos estudos, né? Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Essas 12 horas têm que ser distribuídas em 3 dias, né? Vamos supor aí uma média de 4 horas a dia, e aí também diminui um dia na pena do condenado. A progressão e regressão do regime. A pena é executada de forma progressiva, com a transferência para um regime menos rigoroso determinado pelo juiz. Os requisitos em questão para esse benefício seriam: a progressão exige boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e o cumprimento de percentuais de pena que variam de 16%
80%, dependendo da primariedade, reincidência e se o crime foi cometido com ou sem violência ou se é hediondo. O disciplinar diferenciado, que é o RDD, ele é um regime rigoroso aplicado com sanção disciplinar para presos que praticam crimes dolosos com subversão da ordem interna, ou que apresentam alto risco para a ordem e segurança, incluindo aqueles com suspeitas de envolvimento em organizações criminosas, né? Aquele detento que é de alta periculosidade. Características do RDD, ela impõe restrições severas como recolhimento à cela individual, a famosa solitária, né? A LEP estabelece diversos órgãos responsáveis por fiscalizar, aplicar a lei, sendo o principal deles o juízo da execução. O juízo da execução é responsável por zelar pelo correto cumprimento da pena, decidir seus benefícios, progressão, livramento condicional, remissão e inspecionar os estabelecimentos penais. Outros órgãos incluem o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Penitenciário e o Departamento Penitenciário Nacional. Os estabelecimentos penais, penitenciários, colônias agrícolas e industriais, casa do albergado, cadeia pública, têm destinação específicas conforme o regime de pena e a lei exige que mulheres e idosos sejam recolhidos em estabelecimentos próprios, né? O sistema ele não comporta estrutura para um determinado perfil de pessoa que tenha cometido um ato criminoso. Então, não tem como ele prover aquilo. Para isso, existem essas outras opções fora do sistema ali de penitenciárias e que comportem melhor esse perfil de criminoso. E eu vou falar sobre o excesso e o desvio na execução penal. São violações ao princípio da legalidade que rege o cumprimento da pena. Conceito legal. Artigo 185 da Lei de Execução Penal. Ocorre excesso ou desvio sempre que o ato é praticado além dos limites fixados na sentença ou nas normas legais regulamentares. Finalidade: corrigir a execução que está destoando do seu objetivo legal. Exemplos: não conceder a progressão de regime no prazo correto ou não computar a remissão da pena. Agora eu vou falar um pouco sobre a distinção doutrinária na natureza da ilegalidade. A doutrina diferencia os termos com base nos aspectos da punição que foi violado. 1. Excesso de execução. Foco na quantidade de punição. Aspecto quantitativo. Exemplo: o condenado, ele permanece detido mesmo depois de já ter cumprido a pena integralmente, incluindo remissões. Segundo, o desvio de execução. Foco na qualidade da punição. Aspecto qualitativo, que significa submeter o condenado a uma condição ou regime ou medida mais gravosa do que o legal ou judicialmente definida, ou sem a devida autorização. Exemplo: inserir o condenado no regime disciplinar diferenciado sem a necessária autorização judicial. Em síntese, o excesso ele se relaciona mais ao tempo a mais do cumprimento indevido, e o desvio ele se relaciona à forma errada ou à forma ilegal do cumprimento. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as considerações finais sobre o excesso e desvio na execução penal. Quando uma pessoa comete um crime, ela precisa cumprir exatamente o que o juiz mandar. Mas essa pena não vem para castigar, e sim para que a pessoa saia melhor e pensativo da vida, com novos pensamentos e que não cometa mais os mesmos erros. Na execução penal, existe uma regra chamada princípio da legalidade. Ela quer dizer que o Estado tem que seguir direitinho o que está na sentença e na lei, sem fazer nada mais e sem tratar a pessoa como errada. Se
Se o preso ficar mais do que devia, acontece o excesso. Mas se ele cumprir a pena de um jeito diferente do que o juiz mandou, isso chama o desvio. Quando isso acontece, o juiz, o Ministério Público e também a Defensoria Pública, eles podem corrigir o erro no final, tratando de uma forma humana e justa. Porque o objetivo não é só punir, mas também para dar uma segunda chance de um novo recomeço.